Olá, graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Êxodo do capítulo 32 ao capítulo 34, vemos a rebeldia do povo, a intercessão de Moisés e o início da confirmação do que deveria ser feito para agradar ao Senhor. Antes de subir para o monte, Moisés já tinha encaminhado muita coisa com o povo. Eles já tinham experimentado a presença do Senhor, além de tudo o que tinham visto de milagres para que eles pudessem sair do Egito, e o que o Senhor já fez com eles durante o tempo no deserto já, quando eles murmuravam e o Senhor agia, o Senhor trazia a resposta. Já havia um compromisso da parte do povo. Antes que Moisés subisse, eles já tinham se comprometido que fariam tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Está lá no capítulo 24 isso. Mas quando eles tiveram a impressão que Moisés não voltaria mais, logo buscaram na experiência do passado, em um passado recente, ainda no Egito, a necessidade de ter um ídolo, uma representação que mostrasse sinais visíveis daquele que era adorado. Podiam ter se mantido firme diante daquele compromisso que tinham assumido, mesmo que Moisés não voltasse. Era só seguir as instruções que eles já tinham recebido. Já sabiam quem era o Senhor, como buscar. Quem sabe poderiam até clamar para que o Senhor completasse as instruções que faltava a Moisés ainda passar, que ele tinha ido buscar e não voltou para poder trazer aquelas instruções, não tinha revelado ainda. E ainda assim, em vez de fazer isso, o exemplo que eles tiveram por tanto tempo no Egito, com a representação das divindades através de um ídolo, falou mais alto. Ao menos Arão podia ter dito não é verdade? Mas ele se rendeu também. Quantas vezes o povo questionou Moisés e Arão antes ainda de Moisés subir para o monte, e Moisés buscou o Senhor, deixou claro que quando o povo estava murmurando, não estava murmurando contra ele e contra Arão, mas estava murmurando diretamente do Senhor. Mas Arão não foi tão firme assim e se rendeu ao que o povo estava pedindo, quem sabe para tentar evitar problemas, sei lá o que aconteceu. Quando nós buscamos a vontade do Senhor, as pessoas ao nosso redor podem sim insistir para que nós façamos alguma coisa de forma diferente. Alguns podem até achar que não tem problema fazer diferente, ou até mesmo que fazem aquilo e fazem parecer que estão buscando de fato a vontade do Senhor, quando na verdade estão se afastando dela. Nós precisamos manter firme a nossa posição quando temos certeza daquilo que o Senhor está nos falando. Não importa o que as pessoas digam, não importa o quanto pressionem, não importa nem mesmo que haja sinais como aqueles que os magos conseguiram imitar, daqueles que Moisés fez lá no Egito, que o Senhor fez através de Moisés, lá no Egito, e que os magos conseguiram imitar alguns. Não interessa nem que consigam fazer isso. Quando nós temos certeza do chamado do Senhor, nós temos que manter a nossa convicção naquilo que o Senhor está mandando nós fazer, para que está nos mandando fazer. Nós precisamos nos manter firmes, independente do que aconteça ao nosso redor. Moisés volta do monte. O Senhor já tinha alertado para Moisés aquilo que ele iria encontrar. Quando nós estamos buscando ao Senhor, algumas vezes ele pode sim nos alertar daquilo que está por acontecer. Ele não é obrigado a fazer isso todas as vezes, mas algumas vezes ele faz, e foi o que aconteceu aqui. Moisés já sabia antes o que iria acontecer. E o Senhor, inclusive, já disse que pensa em acabar com o povo, mas Moisés intercede pelo povo, clamando para que o Senhor tenha misericórdia. A ideia de arrependimento, apresentada em algumas traduções da Bíblia, não é a mesma de um arrependimento humano, de que mudei de ideia, tá bom, vou fazer diferente agora, mudei de opinião. Não é essa a ideia. É mais uma apresentação para Moisés das possibilidades do que poderia de fato ser feito. E o clamor de Moisés é para que o Senhor tenha misericórdia. Diante do que foi apresentado, Moisés falou: calma, Senhor, calma. Não é que Moisés queria decidir o que o Senhor iria fazer, o Senhor apresentou para ele e você decide, até porque a misericórdia não era uma das opções naquele momento. Moisés clamou por misericórdia porque sabia com quem estava falando, quem era o Senhor, como o Senhor agia. Mas a ideia não era que Moisés escolhesse então o que fosse acontecer, mas era para mostrar para Moisés o quão complicada seria a sua situação à frente daquele povo.
a ponto do Senhor mesmo dizer que tem como opção dar cabo daquele povo. Como ele fez, por exemplo, nos dias de Noé, e começar uma nova geração, um novo povo a partir do próprio Moisés, que parecia já mais desligado das coisas do Egito e mais pronto para buscar de fato o que o Senhor queria como vontade. E olha que até Moisés teve os seus deslizes, hein? Mas a gente vê isso no momento certo. Desmanchar o ídolo, espalhar na água, dar ao povo para beber aquela água, era uma forma de mostrar que existem consequências para os nossos atos. A mesma coisa na ideia da morte dos idólatras. As coisas que nós fazemos podem sim nos trazer consequências. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos e buscar sempre a vontade do Senhor. Bom, o Senhor está em todos os lugares, nós sabemos disso. Logo, a ideia dele não ir no meio do povo, dita aqui no texto que nós lemos, na porção de hoje, era um pouco estranha, né? Porque se ele está em todos os lugares, como é que ele não vai estar ali? Ele vai estar ali de qualquer jeito. Mas aqui a ideia é a representação do direcionamento do Senhor. Ele vir e falar com o povo, ou falar com Moisés, e Moisés então levar ao povo a informação. O Senhor estaria ali de qualquer forma, mas poderia deixar de manifestar de forma tão clara a sua presença. Moisés clama para que o Senhor não faça isso, que ele continue se manifestando de forma completa no meio do povo. Se com tudo isso o povo já andava tão estranho e já vacilava, imagina se ficasse sem isso. Quando o povo perde a noção do que é a vontade do Senhor, ou busca o próprio interesse, parece então que o Senhor deixou de falar, deixou de se manifestar, mas ele está ali, ele está presente. Se nós continuarmos buscando a sua presença, ele vai continuar se revelando, vai continuar falando conosco. Mas tem alguns momentos que parece que tudo fica em silêncio. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre esse aparente silêncio de Deus nos sábados. Aqui no Espaço você encontra essas mensagens e eu recomendo. A ideia desse distanciamento do Senhor também passa por essa ideia desse aparente silêncio. Não é a única forma, mas nós podemos ter uma ideia a partir dessa meditação, como seria não ter a presença do Senhor, apesar de ele estar presente, mas ter a impressão de que ele não está presente, ainda que ele esteja o tempo todo conosco, e mesmo quando parece em silêncio e distante, ele esteja nos ensinando muita coisa, como nós falamos naquela série de mensagens que eu recomendo sobre o silêncio de Deus. É só aparente, não é uma realidade completa, não. Moisés, então, ele volta para o monte, leva novas tábuas, porque as primeiras ele quebrou. O Senhor apresenta novamente revelações. Moisés fica com o rosto resplandecente. Quando nós buscamos a presença do Senhor e temos esse tempo diante dele, nós não permanecemos os mesmos, algo muda em nós. Então, nós precisamos clamar mais pela presença do Senhor para que realmente o Senhor possa fazer diferença na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos mude. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.